Foi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez a gente aqui junto, bastante feliz com isso. Mais uma vez, bastante feliz com isso. Que a gente possa estar apto a falar e a dar continuidade ao tema e a tudo aquilo que a gente precisa para esse entendimento sobre a mediunidade que a gente tem aprofundado nessas nossas lives atuais. Antes, vamos agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de mais um dia. Vamos pedir para que toda a espiritualidade traga saúde, traga paz, traga conhecimento e entendimento, traga muita sabedoria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, a gente vem na sequência das nossas lives. A gente semana passada falou sobre mediunidade com conhecimento e entendimento, que é a gente compreender o que é o conhecimento e o que é o entendimento, que as duas coisas não são iguais, porém elas se completam. O conhecimento, ele sem entendimento, ele é vago. Ele é somente uma técnica ou um acúmulo de informações que, se não houver um entendimento, ele não existe a prática e não existe colocar aquilo em ação. Hoje, trazendo essa continuidade sobre o desenvolvimento da nossa mediunidade, sobre o desenvolvimento mediúnico, a gente compreende que, tendo a escolha de desenvolver a mediunidade, tendo a sabedoria em desenvolver a mediunidade, a gente tem, e tendo a verdade entre o conhecimento e o entendimento, a gente compreende que, para que isso se desenvolva de fato, a gente precisa de três coisas que serão dadas continuidade para frente: entrega, propósito e a colheita. Ou pode ser o resultado, ou pode ser, enfim, aquilo que você recebe em troca. Então, a entrega, o propósito e eu vou chamar de colheita. Todas as vezes, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa ter um bom entendimento daquilo que a gente quer fazer. Para que a gente tenha um bom entendimento daquilo que a gente quer fazer, a gente precisa estudar antes. A gente estuda e coloca em prática. Mas nós como seres humanos, nós como pessoas, para que a gente tenha um bom resultado naquilo que a gente faz, a gente precisa se entregar. A gente precisa mergulhar. Mais uma vez, são coisas repetidas que a gente vem trazendo. A gente precisa se entregar e mergulhar. Em que consiste a entrega? A gente acorda, a gente toma café, a gente sai de casa para trabalhar, a gente faz as nossas orações, a gente tem sempre algo a fazer. Se a gente fizer aquilo por inteiro, se a gente fizer aquilo se entregando ao que está fazendo e prestando atenção, estando ali dentro do que está sendo feito e prestando atenção no que está sendo feito, a gente está não só vivendo, mas a gente está acumulando algo que vai desenvolver o nosso eu, que vai desenvolver o nosso dia, que vai transformar o nosso dia, que vai transformar a nossa vida naquele momento e que vai chegar até um objetivo final. Quando a gente faz aquilo com entrega, quando a gente faz aquilo mergulhando, a gente não simplesmente pega um pão e coloca um presunto dentro. A gente escolhe o pão que a gente quer, a gente pensa naquilo que vai ser feito, a gente pega o pão, a gente passa algo ali, seja uma maionese, uma manteiga, o que for, você coloca um presunto, você fecha ele, você pensa se você vai tomar um suco, se vai tomar um café, você prepara aquilo que vai ser feito, você senta numa mesa, arruma a mesa, você vive aquele momento, mas entendendo que o alimento que você está comendo, você escolheu, você sabe qual que é, você sabe a procedência, você sabe de onde vem, você sabe por que você escolheu aquilo, por qual motivo que naquele dia você quer comer aquilo, você usufrui dele, você absorve ele para dentro, você sente ele
transpassando dentro da sua matéria, você sente o sabor, você sente o cheiro, você sente o toque que você dá nele, você vê a textura, você entende aquilo que você quer absorver naquele alimento, que você, não, eu quero que isso me dê uma força para poder fazer um exercício físico, não, eu quero que isso somente alimente a minha fome, não, eu estou com vontade de comer isso hoje, então você escolhe, você se entrega, sentou, viveu aquele momento. Vamos entender que você faz uma leitura depois. Você faz uma leitura, ou antes você escolheu um café, não, vou tomar um café, e você mesmo prepara o seu café, você vai pegar o pó de café, se for de grãos, você vai moer o grão, você vai sentir o cheiro, você vai ferver a sua água, você vai escolher a xícara que você quer usar, tudo que você vai fazer, você vai estar vivendo aquilo. Então você vai entendendo que eu quero isso agora, nesse momento é essa, porque essa xícara que eu gosto, porque a xícara é pequena, eu quero pouco café, você vai passar o café, você vai ver, você vai sentir o cheiro dele e vai usufruir daquilo que ele tem para te dar. Vivendo aquele momento, vamos entender que depois daquilo você leia. Eu gosto de ler um livro. Então tá, se eu vou ler um livro, qual é o livro que eu estou lendo? Eu estou lendo o livro que é, sei lá, o livro dos médiuns. Então eu vou ler 2 páginas do livro dos médiuns hoje. Eu vou ler 2 perguntas, ou vou ler vou ler uma parte do livro. Então você vai sentar, você vai se preparar, isso tudo que eu estou falando é quando você faz as coisas com entrega. Você vai sentar, você vai se preparar, você vai sentir o livro, você vai abrir na parte que você quer, você faz uma oração antes, interioriza, lê a leitura que é daquele momento, então você entende o que é aquela leitura. Se você não entender, você vai buscar o conhecimento que aquela leitura está te trazendo para você absorver. Então, tudo isso com entrega, quando a gente faz as coisas com entrega, por inteiro, a gente vive o momento que a gente está naquele tempo. Então a gente vive a ação, a gente sabe o porquê está fazendo aquela ação. A gente sabe o porquê escolheu aquele e onde que a gente quer atingir lendo o livro dos médiuns. Posteriormente você vai trabalhar, então tudo que você for fazer naquele dia, se você faz com entrega, se você mergulha naquilo que está fazendo, você vive aquele momento. Você vive aquilo que você está fazendo. O propósito. Existe um propósito básico que é estar por inteiro aqui e agora. Pronto. Existem outros propósitos, mas o propósito básico é o quê? Estar por inteiro aqui e agora. Se eu me entrego e eu tenho esse propósito, que é esse que eu quero trabalhar aqui agora, que é estar por inteiro aqui e agora, se eu tenho uma entrega, eu tenho esse propósito, fatalmente a colheita que eu vou fazer daquele momento vai ser uma colheita positiva. Mesmo que aquela leitura, mesmo que aquele conhecimento te traga algo que vai mexer dentro de você, mas fatalmente, enfim, a palavra que me falhou aqui agora, fatalmente você vai ter uma colheita positiva daquilo. Fatalmente você vai ter um resultado positivo daquilo que você se propôs a viver. Então isso em coisas simples do nosso dia. Coisas simples ao acordar, coisas simples ao tomar um café, ao fazer uma leitura, ao ir trabalhar, ou ir para a faculdade, para a escola, enfim, ou simplesmente limpar a casa. Se você vai limpar a casa, qual que é o propósito que você tem? Estar aqui inteiro, aqui e agora? Então tá, eu vou limpar minha casa. Eu limpo minha casa, eu sinto o cheiro daquilo que eu estou limpando, eu sinto, o chão está sujo, eu passei a vassoura, eu passei um pano, o chão está limpo, você sente prazer em estar ali. Você se entregou aquele momento, você sente prazer no que você está fazendo e você tem o propósito, você sabe o motivo pelo qual você está fazendo. Você sabe o motivo pelo qual você está fazendo, você sente, aquilo te traz um resultado positivo. A sua casa está limpa, o ambiente que você está vivendo está um ambiente limpo, energeticamente está transformando a energia do seu ambiente para que você viva uma qualidade de vida melhor. Então, nas coisas simples do dia a dia, aquela entrega com o propósito traz resultados, consequentemente, era essa palavra, consequentemente traz resultados positivos. Processo mediúnico, processo de desenvolvimento mediúnico. A partir do momento que eu me proponho a fazer um desenvolvimento mediúnico, a partir do momento que eu escolho fazer um processo de desenvolvimento mediúnico, porque é sempre uma escolha, mesmo que você já esteja no limite, mesmo que a espiritualidade já esteja ali latejando, você ainda assim escolhe,
o processo mediúnico, você escolhe e se entrega, você vai passar por todo aquele processo, que é o processo simples, o processo de sentir, o processo de se alimentar, o processo de ver aquela modificação interna, o processo de entender que o conhecimento que você buscou, que você entendeu, colocou em prática, o que isso está trazendo, o que isso está transformando dentro de você, qual que é o propósito que você está, que é o propósito que a gente está trabalhando aqui, estar por inteiro aqui agora. Qual que é o propósito? Eu sei o que eu quero, então eu quero me desenvolver mediunicamente, então eu sei o motivo pelo qual eu escolhi estar ali e eu me entreguei por inteiro. Consequentemente, o resultado que você vai obter é um resultado positivo. E aí vem a pergunta, mas eu comecei a me desenvolver mediunicamente, como a gente falou semana passada. Comecei a me desenvolver mediunicamente, mas as coisas pioraram na minha vida. Faz parte do processo pelo qual, então, se as coisas pioraram naquele momento, vive por inteiro aquele processo e compreende. Pega o conhecimento, o entendimento, coloca em prática, entende, porque, consequentemente, o resultado vai ser positivo, porque você se entregou, existe um propósito e existe um resultado positivo. Todas as vezes que a gente fala sobre processos que estão relacionados ao nosso desenvolvimento pessoal, todas as vezes que a gente está passando por esse processo, esses processos, a grande maioria das vezes, são processos dolorosos. Vamos voltar lá em Jesus. Jesus, quando ele veio, ele já tinha um objetivo a ser cumprido, ele aceitou a missão, ele já tinha um objetivo a se cumprir, que era derramar o seu sangue na cruz para que aquilo fosse uma salvação, mas ele já sabia que o processo que ele deveria passar era um processo doloroso. Porém, existia um propósito que ele sabia e ele se entregou por inteiro àquilo. Ele se entregou por inteiro àquilo, passou pelo processo doloroso que no final foi altamente positivo e a gente vive até hoje. Então o processo de desenvolvimento mediúnico, ele tende a ser, em algumas partes, também um processo doloroso. E quando eu estou falando doloroso, não de dor física. Às vezes, sim. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de dor interna. Eu estou falando de dor emocional. Eu estou falando de dor mental. Eu estou falando das dores da transformação. Eu estou falando das dores do processo que a gente passa pela entrega que a gente fez. Então, se eu escolho me desenvolver mediunicamente, eu preciso necessariamente me entregar para que eu tenha um resultado positivo. Dentro desse processo de entrega e de propósito, eu preciso estudar, eu preciso conhecer o que eu estou fazendo, eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter uma assiduidade no local onde eu escolhi estudar, eu preciso ter uma participação no local onde eu escolhi estudar, eu preciso ter uma dedicação de tempo, um espaço de tempo diário, um espaço de tempo semanal, a qual naquele espaço de tempo eu vou dedicar e eu vou me entregar, e o propósito de estar por inteiro aqui agora, naquele espaço de tempo, para o meu desenvolvimento mediúnico. A gente pode escolher não desenvolver, mas aqui a gente está falando de quem escolheu e aceitou o desenvolvimento. Então, esse espaço de tempo que eu preciso escolher, ele requer também uma organização. Organização, quando a gente tem uma vida que a gente precisa colocar ela em ordem, a gente passa por um processo doloroso. A gente passa por um processo doloroso emocionalmente, mentalmente, porém eu sei que eu tenho um propósito e eu sei que no final o meu objetivo, a minha colheita vai ser uma colheita positiva. Mas até chegar lá, eu preciso passar pelo processo do desenvolvimento. Quando a gente começa a conhecer estudos mediúnicos, quando a gente começa a conhecer o Evangelho, quando a gente começa a conhecer os conceitos da Umbanda, quando você escolhe estar num ambiente que é de Umbanda, quando eu começo a conhecer os conceitos da Umbanda, quando eu começo a ter os contatos com os guias espirituais que vão me auxiliar naquele desenvolvimento,
quando eu começo a ter um contato com os meus guias espirituais, que vão me guiar naquele momento para poder me desenvolver, os meus mentores, que vão trazer as informações, que vai trazer o conhecimento, que vai trazer todos os elementos que eu preciso para poder me desenvolver mediunicamente. Quando eu começo a ter, na grande maioria das vezes, eu passo por um processo doloroso, mental, emocional e de vida. Mas se eu lembrar lembra do pão? Se eu lembrar que eu tive o tempo necessário, porque eu me entreguei àquele momento, aquele espaço de tempo que eu me entreguei, dentro daquele espaço de tempo que eu me entreguei, se eu lembrar que eu senti o cheiro, que eu senti a essência daquilo, que eu escolhi o lugar que eu quero, eu escolhi o alimento que eu quero e eu senti o que aquele alimento me trouxe. Então, se a gente trouxer essa analogia, da xícara de café, a gente vai compreender que esse espaço de tempo que eu escolhi e que eu vou viver, ele pode ser algo mais ameno, mesmo que seja doloroso. Ele pode ser algo mais brando, ele pode ser algo mais simples de se compreender, mesmo que seja doloroso. Quando a gente está dentro de uma casa, quando a gente está dentro daquele lugar que a gente escolheu estar, a gente vem daquele processo de organização, que é o ponto que eu estava. O processo de organização, a qual a gente faz parte dentro da casa, a gente precisa se adaptar àquele lugar. Por quê? Eu convivo em grupo de mais pessoas, eu convivo em grupo de entidades, eu convivo em grupo de mentores, e essa organização, eu preciso me adaptar àquela organização, porém eu escolhi o pão que eu quero comer. Então eu preciso me adaptar àquele ambiente a qual eu escolhi estar, para que aquela organização, todas as vezes que a gente vai se organizar, todas as vezes que a gente vai entrar com o processo de disciplina, a gente sente dor. Todas as vezes. Todas as vezes que a gente vai entrar no processo de disciplina, a gente sente dor. Quando alguém corrige a nós em algo que a gente está fazendo, que não está indo para um caminho, a gente sente dor. Quando algum mentor ou algum líder traz uma informação para a gente que está de acordo ou contrário àquilo que a gente está fazendo e aquilo bate de uma forma ruim para a gente sente dor. Mas eu tenho essa trinca, que é a entrega, o propósito e a colheita. Sentir a dor, o que eu faço com ela? Primeiro eu paro, respiro, que é coisa que a gente já falou aqui. Eu paro, respiro, pego o conhecimento necessário, entendo, coloco em prática. Passo por ela. Qual que foi a colheita que eu recebi? Qual que foi a consequência que eu cheguei? Positiva. Aprofundando mais um pouco. Faço parte já de uma casa. Faço parte já de um centro de estudos. Faço parte já de um grupo de pessoas. Dentro desse grupo de pessoas, existem pessoas que são diferentes uma da outra. Porém, qual que é o meu propósito? Estar por inteiro aqui e agora. E o que eu fiz antes? Eu me entreguei. Se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei o meu propósito, se eu me entreguei, como que eu vou me desenvolver? Eu faço parte de um grupo de pessoas, eu faço parte de uma casa de estudos, num centro de estudos. Eu vou buscar naquele processo de estudos que pode durar anos, né? Eu vou buscar naquele processo de estudo as minhas próprias dores, os meus desenvolvimentos, para que mediunicamente e pessoalmente, que não dá para separar os dois, para que mediunicamente eu esteja cada vez mais apto a ter colheitas positivas todos os dias. Para que eu tenha, dentro daquele espaço de tempo que eu escolhi, para que eu tenha o mergulho necessário isso que eu vou falar de agora, para que eu tenha o mergulho necessário para que eu tenha uma colheita. Coisa que a gente repete aqui por diversas vezes, que eu compreenda que aquele que está do meu lado, ou se alguma pessoa que está junto comigo, se eu não concordo com algo que está, se eu não concordo com a pessoa, se eu não gosto da pessoa, se a pessoa não gosta de mim, isso não faz parte da sua entrega. Isso não faz parte da sua entrega, isso é convívio em comunidade. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, as pessoas não são obrigadas a gostar de você, porém tem um propósito.
Se o seu propósito estiver alinhado ali com o da casa e com o da pessoa, vocês podem conviver tranquilamente durante anos. Vocês não precisam ter relacionamento afetivo, de amizade, de nada, absolutamente de nada. Porém, precisam se respeitar e compreender que isso não faz parte da sua entrega. Não faz parte, o outro, aquele que te representa algo que na sua visão é algo negativo, não faz parte do seu desenvolvimento. É nesse momento que a gente olha como espelho. Por quê? O que faz parte do seu desenvolvimento, sim, é o espelho que você vê. Então, nesse momento, você pode utilizar o outro. O outro espelha aquilo que tem dentro de você, você espelha nele, algo ali não te agradou. Então, peraí, será que isso é um espelho? Será que isso está dentro de mim? Então, eu olho para o processo interno, porque o processo de desenvolvimento mediúnico, ele é particular. Ele é interno. O processo de entrega, ele é particular também. Se eu faço parte de um relacionamento afetivo, amoroso, quanto mais eu me entregar e quanto mais eu honrar aquela escolha que eu fiz, mais eu terei oportunidade de conhecer o ciclo que eu faço parte, compreender o que tem de errado, o que tem de certo, compreender e mergulhar naquilo para que o meu propósito e a minha colheita seja uma colheita positiva. Então a gente entra numa questão de alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas faz parte do seu processo solitário de desenvolvimento mediúnico. Faz parte do seu processo interno de desenvolvimento mediúnico. Faz parte da sua entrega. Alinhamento de expectativa. Qual que é a expectativa que eu tenho perante as minhas ações? Está alinhado com o meu propósito? Está alinhado com aquilo do lugar que eu escolhi? Está alinhado com as pessoas que estão me ajudando ou me orientando no meu processo? Alinhamento de expectativa é isso. Se eu entro numa relação, seja ela qual for, eu preciso de um alinhamento de expectativa. Eu preciso entender se o meu propósito está de acordo e qual que é o resultado que eu vou colher dali, mas dentro das expectativas que eu criei. E lembrando que as expectativas sou eu que crio. Então elas são de responsabilidade minha. Interessante você estar falando, que eu acho que a gente tem que lembrar de 3 coisas. Quando você faz a entrega, ela não pode ser por medo, ela não pode ser por obrigação, ela tem que ser por consciência. Porque se for por medo, pelo medo, você não fica. Se for por obrigação, você não vai conseguir dar continuidade. Se for por consciência, você leva até o final. E você passa por cima daquilo que é necessário. A conscientizar... Caralho, Madrinha, parece que você leu... parece que você leu os pensamentos. A conscientização daquilo que a gente faz, que faz parte do nosso alinhamento de expectativa, faz parte daquilo que a gente escolhe, aquela expectativa que a gente mesmo cria, a consciência daquilo que a gente faz. Vou aprofundar nisso que a madrinha falou, ela trouxe o medo, a obrigação e a consciência. O medo ele te trava, ou ele faz você tomar uma ação repentina. Mas com medo você não vai a lugar nenhum. Porque o medo e a fé, eles não andam juntos. E se você quer desenvolver a sua mediunidade, você precisa de fé. Então o medo e a fé não andam juntos. Onde tem medo, não tem fé. Então o medo, ele te trava, ele te segura, ou ele faz com que você tome uma atitude, geralmente, de fugir. O medo, ele te dá uma atitude de fuga. Ou ele te dá um travamento, ou ele te dá uma atitude de fuga. Por isso que com medo você não vai. Ou você vai com medo e obrigação. Porque se você não fizer isso, você vai ser castigado. Se você não fizer isso, ou sua espiritualidade vai te punir de alguma forma. Ou você vai ser punido de alguma forma. Então você faz por obrigação porque ou alguém te mandou, ou você se sente obrigado pelo medo de tomar uma atitude de desenvolvimento. Então você vai ser, com todo respeito, mas vai ser um médium de baixo nível. Você não vai ser um médium por completo. Então por isso que você não dá continuidade àquilo que é o necessário. Superar o medo daquilo que é novo, do que eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, é meu, é do outro, cheio de dúvidas. Você precisa superar e enfrentar esse medo. Aí você cai na obrigação, mas eu tenho que. Até você também conseguir superar que não é eu tenho que, eu posso. Ou eu não posso, que tem consequências. Né? E nisso você vai tendo a conscientização do seu movimento.
Quando você supera o medo, passa dele, você se conhece, você se conscientiza ali dos limites que você está tendo e vai percebendo a sua superação. E que a obrigação se transforma em responsabilidade. Quando você sempre vai ter medo, algumas coisas você vai fazer por obrigação, não tem como você ficar livre disso. Quando eu me refiro à conscientização, você sabe que isso existe. E o medo é no sentido de que alguém falou, se você não fizer, igual você falou, vai acontecer isso comigo, né? Então, quando eu tenho consciência dessas limitações minhas, mas eu quero melhorar, e aí eu permaneço. Que é onde entra a responsabilidade. Uma regra, uma disciplina, ela é uma obrigação. Você é obrigado a fazer aquilo se você quiser atingir. Mas é uma obrigação já vista sob um outro ponto de vista. Entendeu? É uma disciplina libertadora. Disciplina. Só que quando você tem consciência dessas coisas, nada te tira do caminho. Isso não se torna pesado. Você entende a disciplina da conquista como uma conquista, como um alcance que você está indo além de você mesmo. Sensacional. E eu escutei a Madrinha falando aqui de fora mais cedo. Pode ser novo, de novo, né, Madrinha? Às vezes a pessoa deu uma virada na vida porque ela não é a mesma. Isso. E aí a questão do medo vai ficar até um pouco discordante do que você falou. Mas é que eu aprendi muito com os guias, o negócio que as pessoas chegam com muito medo, né? Na casa. Não dá medo da vida. O medo, curiosidade, passo, né? De não sei o quê. Não, mas na caminhada da vida, né? A gente levar a mediunidade para fora um pouquinho da casa, né? Porque a gente traz a gente inteiro, então é tudo junto. Eu vejo os guias falarem muito assim, porque eu tenho medo de queimar o pé, eu não ando na brasa, eu não piso na brasa. Então ele é importante, você tem que dar um lugar, que a Katia falou, de superar. Você tem que dar um lugar para esse medo, porque ele te protege. Porque eu tenho medo de espetar a mão, não espetar a mão na você. Mas eu vou deixar cheirar a rosa, eu pego a rosa com cuidado, eu aprecio a beleza da rosa. Mas eu sei que tem espinho, eu tenho medo de espinhar, porque dói. E você vai pegar no lugar certo. Parceiro da dor que você falou, tem medo no lugar correto. Por que eu acho que a gente arruma essa confusão e aí mistura tudo? Porque a gente confunde esse negócio que você falou legal do estar inteiro, da intensidade. Estar inteiro e intensidade não é aloprar. Que aí volta na consciência que a Madrinha falou. Porque senão você vai cair naquela comparação, um monte de coisas que atrapalham que você falou aí. Porque não quer dizer que se eu estou de uma inteiro que eu tenho de estar desenfreado, porque senão também eu não vou conseguir lidar com as consequências. Nem as boas lá do seu pão, e nem ruim, sei lá, se acontecer uma coisa no meio do caminho, um percalço. Né? Aí eu vou voltar nos guias de novo, eu vou voltar nos guias de novo, porque quando falou muito você falou do espelho, eu lembrei dos ensinamentos. O primeiro espelho de Oxum, que é da nascente, que é para você. É o seu coração, os seus sentimentos. O espelho de Oxum, você vai olhar para você inteiro, com defeitos e qualidades. Às vezes você vai se assustar. Aí, depois, o espelho de Iemanjá, que já é mais para fora. Deixar o outro com as coisas dele, que aí já não é aquilo que me acorda, alguma coisa. É cada um com a sua cada um com seu. linha. Separação. O espelho de Oxum é para você. Exatamente. Para mim foi maravilhoso. Um separa e o outro traz. Né? Foi em 2023 que eu aprendi muito com os guias das águas, né? João do Mar, o Zé do Riacho, o Zé do Rio. Muitos negócios de espelho eu pus para estudar isso daí. Porque ele dá essa noção de se olhar. E aí uma outra parte que você falou que eu fui lembrando, que vem acho da superação do Tcheca também, o luto. Porque eu vejo as pessoas chegarem e voltam no negócio que o Madrinho falou lá atrás, do velho eu, né? Até o ano passado, no velho o luto, porque as pessoas não se reconhecem. E para você seguir firme em tudo isso que você está falando, do caminho mediúnico, e que já veio com a Deus com a Madrinha, a gente tem que matar um velho eu. E aí, quando você conhece o novo, tem hora que você dá uma assustada. E é difícil. Você precisa se adaptar a ele. É um processo de luto. Às vezes você quer, não, cadê aquela pessoa que é assim, assado? Precisa passar pelo seu processo de dor interna, de transformação. Com aquela esquisitice, né? Agora eu tô diferente. Sou menos esquisito. Continua esquisito, mas menos. Velho, para dar lugar com os novos erros. Eu acrescentaria no meio dessas coisas todas a observação.
tanto que o exercício da observação é parte desse caminhar, né? Essas três coisas, né? A entrega, eu me observando, entregando, eu consigo, né? Como você estava falando, do pão que você vai comer. Se você não observar esse processo todo, você não consegue ter a entrega. Você não se dá conta dela, fica no automático. Né? Existe um processo dentro das religiões cristãs que chama de deserto, né? Que é passar pelo deserto, que é a mesma coisa que Jesus passou pelo deserto dele particular, que Moisés passou pelo deserto, que todos os grandes nomes dentro das religiões cristãs passaram pelo deserto. E o deserto é justamente isso aí que você trouxe, que é esse esqueci me falhou agora o luto. O deserto, o luto faz parte do deserto. O deserto é quando você está caminhando e vivendo os seus limites. O deserto é calor, o deserto não tem água, não tem muito alimento, então você vai... Você está só com você. Sozinho. O deserto você está sozinho. Não. Estar só com você. Esse é o seu deserto. Te percebendo. Eu iria muito mais nesse lado, porque você tira o externo, né? O deserto não tem estímulo. Exato. Exatamente. Você não tem o outro para interferir, então você sobra com você, com as suas escolhas e com as consequências dela. E eu acho que, eu estava até pensando nisso, a gente fala muito do processo de dor nesse processo inteiro, mas eu não vejo isso como negativo, e aí eu trago até uma coisa que eu tenho visto muito nos atendimentos, que infelizmente muito do que movimenta as pessoas a virem é a dor. E a tendência que as pessoas... Isso. E as pessoas normalmente vêm com aquele intuito de querer tirar a dor. Tirar com a mão mesmo. Arrancada ali. E não e eles falam muito isso, não é assim. A dor, ela tá aí, ela é boa, porque ela te mostra que alguma coisa está errada, que alguma coisa precisa ser observada, entendida e modificada. A dor é o sintoma, a dor é positivo. A gente não respira, né? Que é o que o Rafa falou, viu a dor, tem que respirar. É que nem na prática de yoga, né? Vou trazer pro meu lado agora. Às vezes tem um negócio que tá doendo, você fala assim, mas aí você respira, relaxa aquele músculo, passou a dor. Que loucura. Aí mas tem que aprender. Mas tem que ter conhecimento, consciência do que está fazendo. Você consegue ter consciência depois de sentir a dor. Se você não sente a dor, você nunca vai pensar em relaxar aquele músculo. E se você não se entregar naquele momento que você está fazendo ali, já era. Ah, não, estou pensando lá na minha casa que eu... Nossa, tem que botar isso, tá aí, naquela posição do yoga ali, fazendo... Nossa, mas lá, qual que é? Aí já sente calor, já sente... Pô, essa da yoga é ótima. Já? Nossa, meu Deus do céu. Enfim, que a gente entra no processo de deserto, né? A gente passa por esse processo de deserto que, dentro do nosso desenvolvimento mediúnico, a gente passa por vários desertos. Então a gente passa por vários, a gente sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, em várias partes da nossa vida, para que a gente possa desenvolver como pessoa e, consequentemente, um médio melhor para que a nossa colheita seja cada vez mais positiva. A pergunta é, a gente vence nossos demônios nesses desertos? Depende da nossa escolha. Fica o questionamento. Desde o Cristo. Né? No deserto, Jesus Cristo foi tentado. Bom, gente, a nossa de hoje é mais curtinha. A gente vai dar continuidade disso nas próximas. Então, toda essa temática que a gente está trazendo é uma temática do desenvolvimento mediúnico. A gente não vai trazer aqui conhecimentos técnicos sobre o que diz na página tal do Livro dos Espíritos. Não, a gente não vai trazer isso aqui. A gente está trazendo uma conscientização do seu processo de desenvolvimento mediúnico. A gente falou sobre conhecimento e entendimento, a gente falou sobre entrega, propósito, colheita. A gente vai falar sobre outros assuntos nas próximas lives, mas é importante que a gente interiorize e compreenda essa pergunta, que é até boa, que o Peron deixou aqui pra gente. A gente vence os nossos demônios nesse processo? A gente vence os nossos medos, que o Issa trouxe, que a madrinha trouxe? A gente conscientiza dentro da nossa responsabilidade ou não? Eu espero que tenha feito sentido para todos vocês, eu espero que
tenha trazido desenvolvimento para todo mundo. E eu espero que a gente possa evoluir juntos, cada vez mais. Então, nesse momento, com todo respeito, com toda a autoridade que nos é dada, pelo próprio Jesus, que quando 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, eu estarei presente, palavras dele. Então, com toda essa autoridade que ele mesmo nos deu, eu peço para que todos os corações que nos ouvem, que nos assistem, que estão próximos nesse momento, sejam tocados. Que todos esses corações sejam, de alguma forma, tocados pelo dedo de Deus, tocados pela nossa espiritualidade, que ao sentir o toque no nosso coração, que ele traga a transformação que a gente quer. E como a gente falou em lives passadas, tudo aquilo que você deseja antes de tomar uma decisão de fazer algo, coloca nas mãos de Deus. E para que esse toque no coração que ele traz, que traga transformação, que traga um pouco de humanização para o nosso coração, que traga mais sentimento, que traga mais respeito, que traga mais coragem, que a gente possa vencer nossos medos, que a gente possa conquistar as nossas evoluções pessoais, que a gente possa subir degraus, que a gente possa dar passos à frente, que a gente possa, acima de tudo, ter cada vez mais fé. Eu agradeço mais uma vez, em nome de Jesus, que assim seja. fazer de ti vaso de honra.